Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, a revista eletrônica que deixa você informado dos assuntos mais importantes da semana. Eu sou o Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Passado um mês da revelação da hecatombe da Americanas, qual é o futuro do varejo no mundo e por que alguns economistas acreditam que muitas empresas do setor vão desaparecer? Fintechs perdem fôlego no mundo, segundo a agência de classificação de risco Moody's, mas o banco digital Nubank é exceção e surpreende com o resultado financeiro. A má fase do varejo continua no Brasil. Com dívidas milionárias, a Toque Stock é alvo de ação de despejo na justiça e contrata a empresa para reestruturação. As franquias crescem e faturam mais de 210 bilhões de reais em 2022. Conheça as 10 maiores franquias do Brasil. E começaram os testes do táxi robô totalmente autônomo da Amazon, que promete ser lançado em breve ao público. Fica ligado, o Business está no ar. Vamos abrir o Business com a primeira notícia impactante aí. As fintechs perdem fôlego, mas uma brasileira, o Nubank, é exceção. O Brasil, especialmente no Brasil, com centenas de novas startups do setor financeiro, também chamados de bancos digitais, o setor parece ter perdido o fôlego. E quem diz isso é a agência de classificação de risco norte-americana, a Moody's, e dá os motivos para essa desaceleração das fintechs. Uma é a redução dos investimentos por conta do aumento de juros no mundo. Também a resposta eficiente de muitos bancos tradicionais que aparentemente acordaram aí, e também, em terceiro lugar, a dificuldade de regulação nas fintechs. A agência de risco cita as fintechs que reduziram a empresa no mundo, como o alemão N26 e o inglês Monzo, que saíram dos Estados Unidos, e a agência também cita as demissões que ocorrem no setor pelo mundo. E por falar nisso, na última semana, o banco digital Neon promoveu demissões no Brasil. Foram 180 profissionais demitidos, 9% da folha de pagamento, num movimento que já ocorreu com outras por aqui, como o C6 Bank. Agora, no entanto, tem boa notícia aí. A Moody's diz que há exceções e tem uma brasileira na lista, que é o Nubank, ao lado do coreano, que a gente nunca ouviu falar, chamado Kakao Bank, e também o australiano, o Judo Bank, que são fintechs que prometem, de acordo com a agência. Agora, falando em Nubank, aqui vocês já estão vendo o rostinho do Nubank, né? Ela teve a fintech, né, que é a maior do país, teve o melhor resultado da história, e isso desde a fundação em 2013, depois de anos e anos operando no vermelho, no prejuízo. Nós temos números para mostrar aqui no telão do BIS. Os lucros, por exemplo, do quarto trimestre de 2022. Foram 138 milhões de dólares só no Brasil. Esse número aqui de clientes também é muito chamativo, animou muito os investidores. São 75 milhões de clientes no mundo, né? Tem no México, tem operação na Colômbia, dos quais 70 milhões só no Brasil. Entre setembro e dezembro, o banco ganhou 4 milhões e 200 mil clientes, 1.000 contas aí foram abertas. 4 milhões e 200 mil é um número muito significativo. O Nubank, repito, que teve aí uma trajetória de muitos prejuízos durante muito tempo. E sempre é bom lembrar que a abertura de capital do Nubank foi uma das ofertas iniciais de ações, conhecidas como IPOs, mais badaladas do mundo. Em dezembro de 2021, na abertura, a fintech chegou a um valor impressionante de mercado de 41 bilhões de dólares, cerca de 231 bilhões de reais, e virou, nessa época, nesse período, o banco mais valioso da América Latina. É uma situação bem diferente da situação de hoje. Ano passado foi um ano terrível aí para o Nubank. Porém, no entanto, as ações se valorizam em 2023. Ainda está bem longe do IPO, mas o ritmo é de recuperação para o Nubank.
Vamos para a segunda notícia do Business, porque falando em Nubank, falando aí nos bancos digitais, tem um banco que é o mais tradicional do país, que é o Banco do Brasil, que tem o melhor resultado entre os bancos. E vamos dar uma olhada para os resultados do Banco do Brasil, isso no quarto trimestre de 2022, exatamente. O lucro só em 3 meses, tá? O lucro foi de 9 bilhões de reais, 52,4% maior que o mesmo período de 2021. É um resultado muito acima do esperado. E um detalhe importante que impactou todos os resultados, isso falando de todos os bancos brasileiros no quarto trimestre de 2022. Se não fosse o rombo da Americanas, que a gente vai discutir ainda no programa qual o futuro do varejo, né? Se não fosse esse rombo, o Banco do Brasil teria lucrado 400 milhões de reais a mais. E eu vou explicar por quê. Por que o lucro seria maior se não fosse Americanas? Americanas está no mundo dos negócios em tudo, impactou tudo. Porque a estatal, ela decidiu provisionar 788 milhões de reais de sua exposição a Americanas, porque ela emprestou dinheiro para Americanas. E esse valor que eu acabei de falar corresponde a 50% da sua exposição à varejista, já que o Banco do Brasil tem a receber cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais da Americanas, da varejista. É bom lembrar, o Banco do Brasil não é o maior credor da Americanas. Quem são os maiores credores são o Bradesco e o Itaú, estão bem na frente, e eles, por exemplo, decidiram provisionar 100% da sua exposição para evitar impactos negativos nos bancos neste ano, caso não consigam reaver os empréstimos. E rombo, eu até fui modesto, porque o que os bancos têm falado em declarações públicas é o que o caso Americanas se trata pura e simplesmente de fraude. Uma fraude corporativa, como disse durante a última semana o presidente do BTG Pactual, Roberto Sallouti. Vamos para a terceira notícia do Business dessa semana. Essa é curiosa, vocês vão conhecer daqui a pouco. O táxi robô da Amazon faz teste em via pública e tendo os funcionários como passageiros em uma via pública. E não foi nada de brincadeira, não. Esse é um teste sério. A Amazon possui uma unidade de veículos autônomos. Olha só, a gente está vendo aí, olha. Esse foi o teste que aconteceu nos últimos dias. Tem uma unidade lá da Amazon chamada Zoox. E essa unidade a Amazon anunciou que tudo foi feito em uma via pública como teste, visando colocar em breve o serviço para o público em geral. O táxi robô da Zoox, construído com um veículo totalmente autônomo, vem sem volante ou pedais e tem espaço para 4 passageiros. Esse teste, realizado no estado da Califórnia, fez parte do lançamento de um serviço de transporte gratuito para funcionários, que também vai ajudar, claro, a empresa a aprimorar essa tecnologia. O presidente da Zoox, Waisha Evans, disse que este é um marco incrível para a empresa e para a indústria de veículos autônomos como um todo. O Evans se recusou a cravar uma data para o lançamento para o grande público, porque ele precisa antes de autorizações do governo. Está ali o carro autônomo da Amazon sem pedal, sem motorista. É realmente muito legal ver essas novidades. E a Amazon, ela tem ampliado agressivamente a tecnologia de direção autônomo da empresa. A gente acha que é só comércio eletrônico? Não. Em 2020, ela gastou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para comprar a Zoox. Então fica um aviso aí a táxis, a Ubers, a todos os concorrentes. A Amazon está chegando. E com isso a gente vai para a próxima notícia do Business. É uma notícia que a gente não gosta de dar, né? Falência. A Pan, muito conhecida, né? Criadora dos cigarrinhos de chocolate, pediu a autofalência à justiça. A empresa faz parte, claro, da memória afetiva das pessoas. Lançados em 1941, os cigarrinhos, lembra? De chocolate ao leite, hoje politicamente incorreto, jamais seriam lançados no mercado, foram um sucesso na população em geral. Porque na época, o hábito de fumar
era considerado, vamos chamar assim, de chique por toda a sociedade. Portanto, a ideia era que o cigarrinho de chocolate simulasse a forma de consumir o tabaco. No pedido de falência à Justiça de São Paulo, a empresa alega ter bem mais de 200 milhões de reais em dívidas e afirma não ter condições alguma de continuar as atividades diante do aperto financeiro. E a companhia alega que sofreu simplesmente uma queda no faturamento nos últimos anos, o que impactou o plano de recuperação judicial, uma situação em que se encontra desde março de 2021. Portanto, depois da Livraria Cultura, que a gente deu essa notícia aqui no Business, veio o chocolate Spam com falência. E agora vamos falar aí de uma situação meio crítica aí, vamos girar o assunto aqui no Business, porque a Alpargatas, que é a dona da marca Havaianas, tão conhecida dos brasileiros, tem desabado na bolsa com resultado muito fraco e tem tido aí dias de terror. Dias atrás, em menos de 24 horas, as ações da empresa chegaram a desabar quase 19%. E o que tem acontecido aí com os chinelos mais famosos do Brasil? O que tem acontecido é que é o básico, né? Números fracos, para não dizer decepcionantes, que foram apresentados ao mercado. Como ela é uma empresa de capital aberto, listado na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela precisa apresentar trimestralmente os seus ganhos ou seus prejuízos. No caso, no quarto trimestre de 2022, as Alpargatas tiveram um prejuízo de 21 milhões de reais, revertendo o lucro que teve no ano anterior, no ano de 2021. Segundo a empresa, as bases de comparação não valem por conta da aquisição de participação na Rhodes. Só para lembrar, em dezembro de 2021, as Alpargatas pagaram 475 milhões de dólares para ser dona de 49,9% da Rhodes. A Rhodes é uma marca de calçados da Califórnia, nos Estados Unidos, feitos com plástico reciclado. Muita gente na época, aliás, questionou se a empresa brasileira não teria gastado um pouco demais por esse negócio. Quem melhor definiu o desempenho no período da Alpargatas foi o Banco Bradesco. Ele escreveu numa carta aos investidores que a Alpargatas enfrentou aí outro trimestre de volumes em queda, de volumes de vendas, né? Impactados principalmente pela performance ruim dos supermercados, o que corrobora a tese do banco de um mercado doméstico saturado. Sabe aqueles chinelos pendurados nas gôndolas dos supermercados? Pois então, não tem vendido o quanto a marca esperava. Agora, o JP Morgan tem uma visão um pouco mais otimista. O Banco dos Estados Unidos diz que a dona das Havaianas se move na direção certa para ajustar as suas operações internacionais e também extrair resultados melhores no médio prazo. E agora a gente vai falar de um mercado pujante há 4 décadas no país. Vamos falar de franquia. Já vou responder, viu? Quais são as 10 maiores franquias do Brasil. O Brasil fechou o último trimestre de 2022 com um total de 63.800 franquias. É 12,6% maior esse número ao registrado no mesmo período de 2021. Isso de acordo com uma pesquisa com dados fresquíssimos aí da Associação Brasileira de Franchising, a ABF. A organização destacou que o setor recuperou em faturamento o nível que mantinha antes da pandemia de Covid-19. Em 2019, o segmento faturou 186 bilhões de reais. No ano passado, a receita subiu para mais de 211 bilhões de reais. E a força do mercado é comprovado em dados. 1,5 milhão de brasileiros são empregados diretamente no setor, isso de norte a sul do país. E agora vamos responder essa pergunta: quais são as 10 maiores franquias no Brasil? Olha, em primeiro lugar tem a Cacau Show, com mais de 3.700 unidades pelo país. Em segundo lugar, o Boticário,
com quase lá, viu? 3.600. Eu quero chamar a atenção porque teve uma mudança drástica. O Boticário, com sede em Curitiba, ele dominou o mercado durante muitos anos e liderava todo o setor de franquias. Este ano, na verdade, no ano passado, teve uma mudança. O Cacau Show, a Cacau Show, está dominando, está na liderança do mercado inteiro. Em terceiro lugar, vem o McDonald's. Em quarto lugar, o Colchões Ortobon. Em quinto lugar, um serviço aí de odontologia, Odonto Company. Em sexto lugar, o Subway, mais aí o setor de alimentação sempre forte para franquias. Em sétimo lugar, a MPM. Em oitavo lugar, a Seguralta, que é uma bolsa de estudos. Em nono lugar, a Lubrax. Em décimo lugar, a Óticas Carol, com 1.460 unidades pelo país. Está aqui, então, as 10 maiores franquias no país. Eu quero chamar a atenção que uma mudança em andamento tem mexido com as franquias, e quando eu falo isso é no perfil do franqueador que está em profunda transformação. Sabe aquele velho investidor que usava uma ou mais franquias como investimento? Ele tem dado lugar a uma massa aí de brasileiros que aloca recursos nos mais variados setores de franquias, desde uma barraca de castanhas glaciadas aí num aeroporto qualquer do país, até uma revendedora de perfumes em um shopping. E de acordo com uma outra pesquisa da ABF, pessoas que procuram novas oportunidades na carreira já são o principal perfil de quem busca franquia no país. E o Brasil é um dos mais relevantes países do mundo em termos de franquias, atrás apenas de países como os Estados Unidos, a China e a Coreia do Sul. E há um motivo especial para o Brasil ser um território aí propício para as franquias. Sabe qual? Para quem trabalha na área, a regionalidade ajuda, porque as marcas gostam e conseguem ir para lugares do país que não iriam sem as franquias. E os franqueados falam, por exemplo, o sotaque da região, conhecem pessoas da cidade e, naturalmente, por isso, costumam vender mais. É aquela velha coisa, né? O Brasil, afinal, possui vários Brasis dentro de um mesmo país. Mudando o assunto aqui no Business, vamos falar da Volkswagen, que suspendeu aí parte da produção no Brasil e suspendeu a produção em 3 de suas 4 fábricas no país. As unidades de São Bernardo do Campo, em São Paulo, São José dos Pinhais, no Paraná, e São Carlos, também em São Paulo, vão parar de funcionar por cerca de 10 dias a partir da próxima semana. E apenas a fábrica de Taubaté vai continuar produzindo normalmente durante o mês de fevereiro. A montadora considera férias coletivas da fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo, até 3 de março de 2023. O intervalo na produção já estava planejado desde o ano passado e faz parte da estratégia da Volkswagen de flexibilizar os processos produtivos devido à falta de peças que vem afetando o setor automotivo nos últimos anos. E ainda falando sobre o setor automotivo, a Ford vai demitir 11%, vai demitir aí 3.800 funcionários na Europa nos próximos 3 anos, o que corresponde aí a 11% da força de trabalho. A montadora americana, tão conhecida aí no mundo, diz que a maior parte das demissões vai acontecer na unidade de desenvolvimento de produtos, reduzindo o número de engenheiros europeus. Cerca de 2.300 vagas de trabalho serão cortadas nas operações da Ford na Alemanha, enquanto 1.300 serão extintas no Reino Unido e outras 100 ao redor da Europa. A companhia tem cerca de 34 mil funcionários no continente. A Ford há tempos vem tendo problemas nas operações na Europa. Em 2022, ela registrou prejuízo de 2 bilhões de dólares no continente. E o objetivo é reduzir os custos para focar na transição para se tornar uma empresa focada 100% na fabricação de veículos elétricos. E apesar das demissões, a Ford anunciou que vai investir 3 bilhões e 500 milhões de dólares para construir uma fábrica de baterias nos Estados Unidos.
Essa unidade vai ser instalada no estado do Michigan, nos Estados Unidos. E a má fase do varejo segue no Brasil. Dessa vez agora é a Tok Stock, a varejista que é líder aí no segmento de móveis e acessórios de decoração, é alvo de despejo na justiça. Eu já vou falar disso, porque ela contratou a Alvarez e Marçal. O objetivo é ajudar a buscar uma solução para o autoendividamento e também negociar com os credores. A Alvarez e Marçal é uma velha conhecida de empresas que estão com sérios problemas financeiros. Ela atua, inclusive, no caso aí da recuperação judicial da Americanas. As dívidas da Tok Stock, elas não são divulgadas, mas o mercado estima que as dívidas são de 600 milhões de reais. E as dores de cabeça da empresa começaram porque o fundo imobiliário 20 Real Estate entrou na justiça com uma ação de despejo contra a Tok Stock. O fundo alega que a varejista não efetuou o pagamento do aluguel do grande galpão de logística que ela tem lá na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Os acionistas da Tok Stock hoje são os fundos da gestora Carlyle, muito conhecido, e a família francesa do Brulé. A Tok Stock tem quase 60 lojas em diversos estados do país, tanto do Amazonas, a Goiás, tem no Paraná, tem várias em São Paulo e conta com mais de 40 anos de atuação no mercado brasileiro. E há poucos dias completou um mês do terremoto que abateu uma das mais antigas e conhecidas varejistas do Brasil, a Americanas. A hecatombe da Americanas impressiona primeiro pelo tamanho do rombo, que o mercado inclusive já fala abertamente que foi fraude. São mais de 40 bilhões de reais. Também impressiona pelos estragos que provocou nos mais variados setores da economia, de bancos a fabricantes de eletrônicos aos investidores minoritários. Mas agora eu vou chamar a atenção para uma reflexão que o caso levanta sobre o setor inteiro do varejo. Onde ele está e para onde vai o varejo brasileiro? Eu vou receber em nosso estúdio agora o economista Vandick Silveira, sócio fundador da EducPay e da Mind Academy. Vandick, brigadíssimo, é uma grande questão, hein? Qual o futuro aí do varejo? Obrigado pela presença no Business. Olha, eu já vou começar falando, porque muitos especialistas, incluindo você, e muitos investidores do varejo, eles já diziam bem antes da Americanas estar aí no centro do maior escândalo corporativo do Brasil, que o varejo vai se concentrar em poucas empresas no mundo, poucos players. Por que isso vai acontecer? Bruno, eu tenho estudado, analisado o setor de varejo por muito tempo, porque esse é um setor super importante do ponto de vista de emprego. Por exemplo, no Brasil, o Carrefour é um dos maiores empregadores, o grupo, o GPA, etc. E a mesma coisa acontece nos Estados Unidos com o Walmart. O que eu vejo? Os grandes ganhos de escala, a necessidade de ter custos em queda e margens que hoje giram em torno de 3%, 5%, 5% se você for muito bom, eles são muito baixos mediante a quantidade de investimento que tem que ser feita em tecnologia de ponta, principalmente em ciência de dados, captura de dados, para você não só saber exatamente quem é o seu cliente, mas principalmente antecipar o que essa pessoa vai fazer. E esse é o caso da Amazon. Esse é o caso do Alibaba. Esse é o caso de Mercado Livre. Então, o que eu vejo? Que com essa necessidade de queda de custo médio, né, do custo de operação, o custo com o fornecimento de materiais, essas economias são tão necessárias que o volume tem que ser gigantesco. E nenhuma operadora de varejo, e eu digo isso principalmente no Brasil, tem a condição de obter essas economias de escala. Quer dizer, elas estão, as gigantes aí do comércio eletrônico, você citou três já, né? A Amazon, Mercado Livre e a Alibaba. Elas estão tão avançadas em termos de tecnologia que o varejo local, isso não só no Brasil, não, no mundo, ele não consegue competir de igual para igual. O setor está sob disrupção total.
Nós estamos assistindo agora um setor tão básico da economia do mundo ser disruptido na sua essência. Por exemplo, varejo, para mim, tem 2 elementos fundamentais, que é essa tecnologia, esse profundo conhecimento através de dados do seu cliente, a robotização da operação de entrega, a operação de selecionar, empacotar, e depois você tem uma outra variável que é chave, além da tecnologia, que é logística. Então, a meu ver, o negócio do varejo é tecnologia e logística. Não, porque quando a gente fala de Amazon, a gente dá aqui no business, os caras têm 370 mil robôs. Exatamente. Agora, a gente tem falado muito nos últimos tempos sobre inteligência artificial. É um assunto recente por causa do ChatGPT aí. Como é que a inteligência artificial ajuda essas varejistas? E o nosso varejo local, ele está preparado para essa inteligência artificial? Na América Latina e no Brasil, a única empresa preparada para isso é o Mercado Livre. É o Mercado Livre. É o Mercado Livre. Uhum. Para mim é uma surpresa que as lojas americanas, lá no final dos anos 80, quando a gente começou a ter o processo de internet, etc., venda online, começo dos anos 90, depois chegamos a 2000, onde grandes empresas explodiram no varejo digital, que as americanas não se transformaram no Mercado Livre. O Mercado Livre é o Mercado Livre não porque abriu lojas em todos os lugares e ficou uma empresa conveniente do ponto de vista físico, mas a conveniência digital associada com a capacidade de entrega rápida e certeira. Uhum. Então, essa tecnologia, quando a gente fala de tecnologia de inteligência artificial, ela consegue fazer cruzamento de dados e antecipar o tipo de combinação de produtos que você vai oferecer para o seu cliente no globo. Você está me falando, então, que uma varejista antecipa o comportamento de uma região e de uma sociedade? Ela sabe, exatamente. Porque, por exemplo, numa região que você está falando é o seguinte, numa região aqui se consome mais determinado produto. Uhum. Na outra, consome outro. E ela consegue identificar, em termos de logística, ela ajuda? Ela faz exatamente isso. Ela sabe quem consome o que, aonde, por CEP. Por CEP. Por CEP. Na minha empresa, nós sabemos quem consome educação e quanto está disposto a pagar por CEP. Então, eu estou fazendo isso, eu sou um pequeno empresário. Imagina o tamanho de uma empresa como a Amazon, um Alibaba, com a capacidade de pegar dados, massas de dados, decompor esses dados e entender, por exemplo, a demanda vai subir porque tem gente disposta a pagar mais por chocolate e fraldas nessa região. E aqui em São Paulo nós temos, vamos dizer assim, uma diminuição da idade, um aumento da idade média, nós temos produtos geriátricos em maior demanda. Tudo isso, ele consegue fazer isso. Ele cruza com dados de PIB, ele cruza com dados de demanda, renda disponível, compras passadas, combina o seu estilo de vida, as suas características demográficas. Mapeia tudo e fala. E aí tem a grande oportunidade, que daí é a tecnologia logística. Porque esses centros de abastecimento, esses centros de distribuição, aliás, eles vão ser abastecidos periodicamente com aquilo que está lá. E na hora que começa a mudar a demanda, as preferências, eles notam aquele tipo de movimento. É como se a gente conseguisse notar o movimento das placas tectônicas debaixo do oceano que vai formar um maremoto. Agora, você está me falando o seguinte, qual é o futuro do varejo? Vão sobrar poucas. Poucas. E o que vai acontecer com as que a gente conhece? Serão poucas e boas. Eu não sei se vão ser 5, se vão ser 8, eu tenho certeza que não vão ser 20. Isso eu tenho certeza absoluta. E o que você acha que vai acontecer da Americanas? Ela vai quebrar. Você acha que ela quebra? Ela vai quebrar. Ela vai quebrar porque ela não tem uma estratégia convincente desde o começo dos anos 2000. Ela tomou uma decisão de ocupar espaço físico e não se transformou digitalmente, tecnologicamente, num titã que pudesse fazer frente ao que estava acontecendo com o movimento do Mercado Livre e mesmo da Amazon.
Então, ela optou por um modelo de negócios que é extremamente ultrapassado, que exige estoque físico dentro de loja, em locais que o aluguel é caro, ou você tem que comprar aquela estrutura de real estate. Quer dizer, o modelo não faz sentido em nenhum aspecto. Bom, nós recebemos aqui o Vandick Silveira, obrigado pela presença, Vandick, e a gente vai seguir aí acompanhando esse caso que vai longe ainda da Americanas. Muito obrigado, viu? E agora eu vou falar de um programa que eu estou adorando aqui na Jovem Pan News, porque a revolução tecnológica, turma, está trazendo diversos benefícios na área da saúde, através de pesquisas e métodos avançados nos tratamentos existentes. Você deve imaginar do que eu vou falar, né? No próximo episódio do Unicorn Hunters, o reality show aqui da Jovem Pan News, nós veremos a Starton Therapeutics colocando isso à prova. O Pedro Littinger, que é o CEO e criador desse provável futuro unicórnio, promete melhorar a eficácia de remédios utilizados no tratamento de câncer, reduzindo em até 75% as drogas utilizadas durante o processo. O objetivo dele é trazer mais qualidade de vida para as pessoas que estão enfrentando a doença. Solta um trechinho aí, Edu, do episódio só para a gente ver. Unicórnios existem sim. Temos uma abordagem que transformará a vida dos pacientes com câncer. E nós vamos mudar isso. O nosso foco é prolongar a vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu estou muito tocado com o que está fazendo, porque não afeta só a pessoa que tem câncer, afeta todos que amam essa pessoa também. E será que ele vai conseguir convencer o público e também o círculo do dinheiro a investirem no financiamento deste projeto? Se você quer ver o desfecho dessa história, não perca o próximo episódio do Unicorn Hunters, é neste domingo, às 5:30 da tarde, aqui na Jovem Pan News. A gente fica descobrindo um monte de ideias inovadoras que podem valer mais de $1 bilhão. E fica meu convite também para escutar ou assistir o nosso podcast de inovação e startup aqui da Jovem Pan News, que é o HunterCast. Está disponível no Spotify, está disponível na Panflix e também no canal de YouTube da Jovem Pan News. Tem muita novidade aí de inovação, de startups, do mundo corporativo como um todo. E o nosso programa agora acabou, né? Eu vou dar um ponto final no business, sempre agradecendo a sua confiança, a sua audiência, e fica o convite, né? Para o próximo final de semana, a gente sempre trazendo as notícias de negócios que movimentam tanto o Brasil quanto o mundo. Obrigado sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.